Logo nós vamos reiniciar a introdução à leitura da República de Platão, que é o curso que nós estamos montando, já estamos aí com 9 aulas, né? E eu dei um tempinho para vocês encostarem, né, na 9ª aula, chegarem junto. E quem não está ainda acompanhando, quem não está ouvindo, quem não está lendo a República ainda, por que você não pega? Por que você acha que isso é desimportante? Deixa eu contar uma coisa para você. Se você é da minha idade ou mais velho, qual das ficções da sua infância que não se realizou? Se você é jovem, pergunta para o seu pai, para o seu avô, qual das ficções, quais as ficções que eles tinham quando eram jovens, né? Assistiam filmes, liam os gibizinhos, ou pessoas que tinham uma escolaridade maior e leram Júlio Verne, qual das ficções não se realizou? O encontro com ETs? Tá, essa não se realizou, mas também não dependia de nós. Eu estou falando das ficções que dependiam de nós. Qual que não se realizou? Transporte de matéria. Tá, tudo bem, né? Você não desce da nave do Star Trek sem uma outra nave por transposição de matéria. Essa não se realizou. Tirando esta, qual? Ah, professor, cura do câncer. Calma, não é assim que funciona o câncer. Câncer não é gripe, então a gripe também não tem cura. Né? Não, mas estou dizendo assim, as ficções que cabem, né? Porque o câncer não teve a cura, mas ele tem tanto adiantamentos, né? Então, pega os ficções, vocês vão ver que a gente ultrapassou quase todas elas, a gente foi muito além das ficções. Agora tem uma ficção, tem alguns problemas de ficção que nós não realizamos, mas elas não são dos nossos pais, dos nossos avós. Elas são lá de 4, 5, 6 séculos antes de Cristo. Por exemplo, esse tema da República, a justiça. A discussão do Sócrates sobre a justiça é atual. Por quê? Porque você sabe o que é a justiça, você sabe o que é uma cidade justa, você sabe o que é ser justo contra o outro, você é capaz de dar solução para essas questões? Você vai ver que nós não encontramos uma série de soluções que não estão envolvidas com o progresso tecnológico, nem estão envolvidas com um possível progresso humano da confecção das nossas sociedades. Então é nisso que isso que eu estou chamando a atenção. Veja o caso que nós estamos vivendo internacionalmente. Estamos vivendo um caso perto de nós, não estou falando da Ucrânia, nem do Afeganistão, né, do Cazaquistão. Estou falando de um caso perto de nós, pertíssimo. Cuba. Né? Cuba está sem petróleo. Então, tem uma parte do petróleo da Venezuela que ainda está chegando em Cuba porque o Trump autorizou, deixou chegar para as empresas privadas. Ele não deixou chegar para as empresas estatais. E agora, veja hoje a declaração do Trump. Nós estamos
conversando para uma aquisição amigável. Ou seja, eu vou tomar a ilha de Cuba. Eu quis tomar a Venezuela, não consegui. Eu quis tomar a Groenlândia, tive que parar. Agora eu acho que eu vou ter sucesso com Cuba. Ele quer, vamos incorporar Cuba? Então ele está deixando Cuba à míngua. E as discussões que se fazem, não por parte de gente que se diz comunista de internet, que esses caras são bobos alegres, né? Tem 4 ou 5 aí que é puro bobo alegre. Não estou falando dessas pessoas, foram as pessoas sérias, estudiosos, acadêmicos, gente que está na universidade estudando Cuba há muito tempo. Quase ninguém, gente, hoje diz, Cuba passa pelo que passa por conta do bloqueio americano. Ninguém diz mais isso, gente. Porque foi tanto tempo de bloqueio e teve vários países ajudando Cuba que era para ter tomado um rumo. Mas o socialismo não foi capaz de tomar um rumo. Pelo menos o socialismo cubano. Você fala, mas o socialismo chinês foi. Não. O socialismo chinês também não foi capaz. Quem tomou rumo foi o Partido Comunista, que tomou o rumo do capitalismo. Então, o que nós estamos discutindo hoje, gente? Como criar uma sociedade que seja justa e, ao mesmo tempo, seja de indivíduos que possam ter liberdade. Nós não encontramos a fórmula. Então, não é uma questão de tecnologia, não é uma questão de geopolítica, não é uma questão de ciência política. É por isso que nós, quando não encontramos alguma coisa na nossa vida comum, só tem uma alternativa, gente: voltar aos clássicos. Voltar aos clássicos significa o quê? Voltar aos problemas originais, voltar a quem formulou os problemas que nós estamos enfrentando. Fala assim, professor, eu gostaria que a gente voltasse para as respostas aos problemas que estamos enfrentando. Mas o que o senhor está falando é voltar aos problemas. Sim! Não há resposta para problema se você não volta para o problema na maneira como ele foi originalmente formulado. Aí é que tá, né? Se a história ensinasse alguma coisa, nossa, mas o que tem de historiador burro, por quê? Porque a história não ensina, gente. A história não ensina nada. A história é um acúmulo de acontecimentos que só faz sentido se você enfia uma teoria nela para que ela faça sentido. A filosofia é uma teoria que tenta dar sentido para a vida humana e para a história. Então, quando você volta no passado, você não volta para saber das coisas. Você volta para encontrar a maneira como os problemas que você está enfrentando ganharam este cânone e não outro. Por que começamos a pensar a sociedade por esta via? E por que não começamos por outra? Então, quando eu convido vocês a voltarem comigo à República do Platão, é para que vocês possam nos ajudar, todos nós, nos ajudarmos uns aos outros a repor os problemas de uma maneira que a gente possa solucioná-los, porque a maneira como a gente colocou os problemas no Ocidente, nós não os solucionamos. E ali nos clássicos, gente,
é que estão as coisas básicas da humanidade. Se você acompanha a leitura comigo, você vai falar assim, puxa vida, agora que eu estou realmente entendendo o percurso humano. Como criar uma cidade justa e em que medida responder à pergunta o que é a justiça? Será que a solução platônica, melhor dizendo, será que a formulação platônica não poderia ter cedido espaço para outras formulações? Então, o que nós estamos fazendo na leitura da República é exatamente isto, gente. É saber se a gente tem chances a respeito da justiça ou se simplesmente foi uma má pergunta, uma má questão. Mas se foi uma má questão, por que o Sócrates a colocou e por que ela estava colocada já antes dele? Tem muita gente mesmo, que acha que se estudar o socialismo vai entender Cuba. Se estudar o capitalismo, vai entender os Estados Unidos. Vai entender alguma coisa, gente. Mas as perguntas básicas dos mortais, ou seja, dos humanos, elas não são dadas por uma tradição que começou há 200, 300, 400 anos. As perguntas básicas, elas são postas por uma civilização que começou 10, 15 séculos antes de Cristo. É esse convite que eu estou fazendo para você. É o convite que vai no sentido contrário da inteligência artificial, que vai no sentido contrário do excesso de datas, da datificação, que vai no sentido contrário da ideia de que você lê um jornal te ensina algo, que vai no sentido contrário da pressa, que vai no sentido contrário de quem acha que quanto mais imagens, mais nós sabemos. Vai no sentido do convívio. A discussão, a conversa, o aprendizado se dá ali, começa, né, no primeiro dia de aula, eu mostrei para vocês, é uma conversa na casa de um homem, né, o Céfalo, que fazia escudos. Ali é que o problema está sendo posto. Ali não tem papel, ali não tem livro no formato que nós temos, ali não tem computador, ali não tem homem à lua, ali não tem internet, ali não tem penicilina, tá? Se vocês teimarem, gente, teimarem em ficar no cotidiano, teimarem em ficar nessa superficialidade que a gente vê, vocês vão dar elementos para mediocridade e vocês vão se envolver com esta mediocridade de tal maneira, gente, que depois vocês não vão conseguir mais sair dela. Quando vocês estão igual esses tontinhos de internet ou de professores frustrados
que falam pra caramba, mas não são capazes de abrir um livro com vocês e ler junto. E o que eu estou propondo é isso, gente. Eu estou lendo junto a República com vocês. Vocês vão ver quanta coisa dali a gente vai tirar de bom. Na hora que a gente estiver no meio do texto, vocês vão começar a sentir aquele salto, né? Aquela diferença. Puxa vida, né? Quanto tempo eu passei na escola, quanto tempo eu estive com outros professores que não me mostraram isso aqui, que é simplesmente porque eles não abriram os clássicos com vocês. E olha que nós estamos fazendo isso num regime altamente supérfluo, que é a internet. Imagina se a gente pudesse fazer isso, né? Fisicamente, cara a cara, na mesma sala, no mesmo ambiente. Porque uma das coisas mais importantes nessas leituras, gente, é a gente ver de perto, não na tela, quais musculaturas um professor que é filósofo mexe quando ele está lendo os clássicos. A aula é como um beijo. Não é impossível gravar e passar. É uma vivência. Então a gente faz um subterfúgio aqui. A gente faz um subterfúgio aqui. Tá? Mas estamos construindo uma fundação para você vir para cá. Ter um tempo de ficar conosco. É. Se tiver um lugar para ficar, por que você não viria? Né? É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.